Beleza, então bora pro primeiro relato desta noite. Bora lá! Que é este daqui, o emprego do mal. Olha só. Quem já trabalhou num emprego do mal, já teve um emprego do mal aí, ó. Acredito que algumas pessoas vão. Eu. Vamos ver. Olá, Ana, tudo bem? Me chamo Fulana, moro no interior de São Paulo, sou nova por aqui e confesso que seu canal me chamou a atenção. Estou curtindo muito seus relatos e me viciando cada vez mais nos seus vídeos. Será uma honra poder escrever será uma honra poder escrever um de muitos outros relatos que presenciei e já ouvi falar. Eu tenho apenas 23 anos e sempre fui um tanto sensitiva em relação ao mundo espiritual. Já vi coisas, já ouvi coisas e senti muitas coisas fora do comum. E confesso que sempre tive curiosidades a respeito do mundo espiritual. Esse relato aconteceu comigo recentemente. E não se preocupe, pois os nomes serão todos trocados a partir de agora. Fiz faculdade, meus pais sempre me ajudaram. Porém, quando finalizei a faculdade, eu me vi na obrigação de arrumar um emprego para começar a ajudar em casa, pois no momento as condições financeiras não estavam muito boas e eu sempre quis ser independente. Já cheguei a trabalhar, porém sem registro na carteira. Então eu comecei a procurar por um emprego que fosse registrado, há um pouco mais de um ano atrás. Bom, no fim me surgiu uma vaga e eu logo agarrei. Era um emprego de horário comercial, registrado, e o ambiente onde comecei a trabalhar era novo. O estabelecimento tinha acabado de inaugurar. Eu fiquei feliz da vida com a proposta e aceitei de cara. Comecei a trabalhar e, como o ambiente era novo, tinha apenas 2 empregadas, eu e a Lúcia. Com o passar dos meses, foram chegando novos empregados. Contrataram a Vivian para me auxiliar nos serviços, né? E o Fábio para o outro período após a Lúcia finalizar o seu turno. Eu estava feliz da vida, até que foram se passando alguns meses e as coisas começaram a mudar. Eu me dava bem com todos, convivíamos em harmonia no ambiente de trabalho, até contratarem Ricardo, o gerente. De início, ele era bem na dele, cumpria com seu trabalho e assim seguíamos, até que ele começou a querer ter muita liberdade comigo e com a Vivian. Eu sempre fiquei na minha, sabe? A Vivian era bem mais atirada. Eu confesso que eu me sentia muito desconfortável ao lado do Ricardo. Eu não sei te dizer, mas algo nele me assustava. Um solteirão de 40 anos, porém muito bem aparentado, apessoado assim. Mas seu jeito grosseiro e um tanto machista me incomodava, e muito. Com o passar do tempo, ele sempre queria ficar próximo a mim. Eu continuava na minha, porém percebia que ele estava cada vez mais tentando se aproximar. A Vivian não era boba e logo percebeu que o Ricardo estava com segundas intenções comigo. Eu dizia para ela: "Tá louca? Não tem nada demais, não. Esse é o jeito dele com todo mundo." Ana, na minha cabeça não entrava que esse homem estava se apaixonando por mim, pois via que ele tinha muita intimidade com a Vivian também. Bom, um dia, chegando em casa, eu recebi uma mensagem dele, dizendo assim: "Tenha uma boa noite e saiba que eu adoro ver você sorrindo." Na hora que eu li aquela mensagem no meu celular, confesso que eu fiquei meio boba, sabe? Tipo, como assim? E fiquei pensando dentro de mim, será que a Vivian tá certa? Será que o Ricardo tá apaixonado por mim? Bom, eu não quis ser mal educada com ele e respondi: "Tenha uma boa noite também. E obrigada, fico feliz em saber disso." Eu não sei se eu fiz certo em responder-lhe aquilo, pois dali em diante a minha vida se tornou um inferno. Eu comecei a perceber que a Vivian estava com ciúmes, cada vez mais com ciúmes, pois creio que ela estava se interessando pelo Ricardo e ele estava dando o meu áudio? Um programa, sei lá.
Bom, aumentei mais. Vamos ver aqui se vai agora. Se vai ficar muito alto, tá bom? Olá, olá. Bom, aumentei aqui um pouco. Vou aumentar mais. E aí, tá bom? Tá, vamos ver. Continuando aqui. Então, de início, peraí. Eu acho que ela estava se interessando por ele. E ele estava dando a entender que estava apaixonado por mim. De início, eu queria negar os fatos de todas as maneiras, pois um relacionamento no ambiente de trabalho não ia dar certo. E eu continuava a odiar o jeito grosseiro e hostil do Ricardo, que muitas vezes dava patadas em mim e na Vivian. Cada vez mais ele tentava se aproximar de mim. Mandava mensagens todos os dias e sempre puxava assunto comigo quando a Vivian não estava por perto. E detalhe, assuntos totalmente fora do ambiente de trabalho. Eu nunca quis ser mal educada com ele e prezava por continuar o meu serviço, pois dependia daquele salário. Bom, cada vez mais que o Ricardo tentava se aproximar de mim, eu sentia coisas estranhas. Eu sentia arrepios, calafrios, um mal-estar. Um ambiente de trabalho que me fazia tão bem antes começou a me sugar cada vez mais. Há um tempo atrás, eu sofria de paralisia do sono, mas fazia tempo que eu não tinha tido mais essas coisas, até que voltei a ter toda semana. Tinha semana que eu sofria com isso 2 vezes numa única noite. Era horrível. Eu nunca vou esquecer de uma noite em que tive, e com muito custo, consegui abrir um pouco dos meus olhos, e o que eu vi até hoje eu não me esqueço. Tinha uma criatura horrível na minha frente, sentada, me observando. Ele tinha orelhas pontudas e olhos azuis brilhantes. Na hora eu mal conseguia me mexer, mas com muito custo consegui fazer o sinal da cruz. Foi onde consegui me mexer e despertar daquilo. Nossa, eu fiquei mal o dia inteiro. A criatura de olhos azuis brilhantes me observando frente a frente, aquilo não saía da minha mente. Eu orava e ainda oro toda noite, mas mesmo assim eu tinha as paralisias constantes e pesadelos horrendos também. Um dia estávamos conversando, Ricardo e eu, no meu horário de almoço, e eu o questionei. Ricardo, você tem religião? E ele me respondeu, eu acredito em Deus, mas não sigo nenhuma religião. E me devolveu a pergunta. E eu lhe respondi, bom, eu sou católica, mas acredito em tudo que envolve o mundo espiritual. E ele me questionou, você já teve experiências sobrenaturais? E logo eu respondi, sim, muitas. E logo ele também se interessou pelo assunto, tanto que eu me senti à vontade para lhe contar o que eu havia presenciado naquela noite passada. E parece que ele me entendeu logo de cara e me disse, será que não é algum espírito obsessor? E eu fiquei pensando nessa hipótese. Bom, eu não sei te dizer o que era aquilo, só sei te dizer que com o passar dos dias, com a aproximação insistente do Ricardo comigo, o ciúmes inegável da Vivian com nós dois, eu me sentia cada vez pior, cada vez mais eu me sentia pior espiritualmente falando e emocionalmente falando. Tinha noites que eu não dormia, mesmo cansada assim fisicamente, eu não pregava os olhos. Eu tinha a impressão de que algo me observava a todo instante. Era uma sensação de medo constante e o pouco que eu conseguia pregar os olhos vinha aquela paralisia do sono ou os pesadelos. Bom, comecei a orar mais, a frequentar mais a igreja e me afastar do Ricardo. Não dar mais ouvidos a ele, conversar somente sobre os assuntos relacionados ao trabalho mesmo. Foi onde a situação complicou. Agora o meu físico estava sendo atacado. Dores de cabeça, tonturas e uma dor constante nos ombros. Parecia que algo montava no meu pescoço durante todo o meu período de trabalho, pois era somente acabar o meu turno e voltar para casa que essas dores sumiam. Aquele ambiente de trabalho estava cada vez mais sugando as minhas energias. Aquilo parecia loucura.
Todos à minha volta percebiam o meu olhar de cansada, embora eu não estivesse cansada fisicamente. Ricardo não gostou nada de ver que eu já não dava mais bola para ele e sempre me questionava, dizendo: Te fiz alguma coisa? Por que evita conversar comigo? Eu via no olhar dele uma expressão de raiva e eu simplesmente dizia: Você não me fez nada, apenas acho que ambiente de trabalho é ambiente de trabalho. E ele ficava insistindo: Vamos sair, vamos conversar, o que você acha? E eu negava. Ricardo é um homem bem fechado. Ele não era de falar sobre os seus amigos, ele não era de falar sobre os seus antigos relacionamentos. Uma vez ele perguntou sobre mim. Ele perguntou o seguinte: Como foi os seus antigos relacionamentos? E eu respondi: Bom, não foram de sucesso. E lhe devolvi a pergunta. E olha o que ele me respondeu. Ele disse assim: fiz algumas amarrações amorosas, mas não acabaram muito bem. Eu fiquei em choque na hora, pois ele não falou em tom de brincadeira, não. E eu nem sabia o que responder. Logo fiquei pensando, será se o E logo fiquei pensando, será que ele quer fazer o mesmo comigo? Bom, Ana, eu vi que aquele homem era um homem carente. Eu confesso que muitas vezes eu conversava com ele, pois eu sentia uma certa pena dele e tentava ver algo bom nele, sentir algo bom estando ao lado dele, mas eu não conseguia. Cada vez mais que eu tentava dar uma chance, eu me sentia muito mal. Eu ia trabalhar me arrastando. Eu chegava no serviço contando as horas para ir embora. Eram dores e mais dores. Ataques de pânico, sensações ruins. Aquilo não me pertencia. Nunca me senti assim em outro ambiente. Até que eu não aguentava mais. E aí eu pedi demissão. Olha, foi um tanto difícil, pois eu dependia daquele dinheiro. Porém, me vi numa situação que se eu não saísse dali, eu ia acabar louca. Ou a minha saúde acabaria piorando cada vez mais. Bom, ao pedir demissão, logo que saí dali, eu senti uma coisa inexplicável. Era como se algum peso que estava sobre mim me aliviasse logo de cara. Eu me senti leve, me senti bem, me senti livre. As paralisias do sono sumiram. O peso nos ombros, as dores, tudo sumiu. A perseguição do Ricardo comigo parou. E hoje eu oro muito para nunca mais entrar num ambiente de trabalho com pessoas com energias tão ruins assim. Confesso que me sinto. Confesso que me sinto bem melhor agora. Um beijo, Ana. Adoro seus vídeos e gostaria de uma opinião sua a respeito. Fica com Deus. Um beijo para você. Muito obrigada. E eu imagino realmente o quanto disso não rola em vários ambientes de trabalho. É claro que tem aqueles que são muito gostosos, né? Que a galera curte mesmo, que é alto astral e tal. Mas eu acho que tem muitos casos disso daí, né? Que tem uma pessoa pesada ali no meio, uma coisa que... E ainda mais que ele encasquetou com você, né? E ele falou de amarração e tudo mais. Será que ele já não tinha tentado alguma coisa? Ele estava insistindo ali, mas será que ele já não tinha feito, sei lá, tentado alguma coisinha para ir se achegando cada vez mais? Por isso também você tinha as paralisias, viu o ser, né? Ele tentou se achegar de alguma forma com magia, assim, com magia, né? Vai saber. Mas você fez bem, né? Adianta insistir naquilo que tá fazendo mal. Depois você arranja outro trabalho, porque nesse ia acabar, vai saber como ia acabar, né? Então, fez bem em se afastar disso. Cadê vocês? Deixa eu dar beijinho. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.